Muito bem, muito boa noite, doutores, muito boa noite, doutoras. Estamos iniciando hoje, quando são 20 horas e 32 minutos, dia 2 de outubro de 2023, direto do Rio Grande do Sul, iniciando mais uma live da 34ª edição. Saudamos especialmente os nossos presidentes regionais, suplentes, internautas, jornalistas, especialmente jornalista do Jornal Novo da cidade de Novo Hamburgo, de titularidade do José Luiz, que tem a sua plataforma no Twitter, o jornalista e advogado Dr. Domingos da Paz, Dr. Carlos Eduardo Martins, também jornalista sério, comprometido com a verdade, e todos os demais profissionais da comunicação séria e verdadeira. Essa transmissão também está sendo transmitida pelo canal do Twitter e do YouTube. Um pouco mais ao final, vamos falar sobre a nossa ADI, que teve mais uma movimentação hoje, mas isso é coisa para mais tarde. Lembrando mais uma vez que essa produção inicial do vídeo é de autoria do Dr. Maurício Rabelo, nosso diretor de comunicação social, e vamos falar um pouco mais sobre o nosso congresso da NAB, que se realizará nos dias 1º e 2 de dezembro de 2023, na cidade de Canela, no Hotel Skyville, em seus mais diversos detalhes. Daqui um pouquinho a gente vai falar isso também. O tema de hoje me parece muito importante pelo contexto que nós estamos vivendo na nossa atualidade, que afeta não só os advogados inscritos na OAB, naquela instituição lá, mas também os inscritos na ANAB. A crise do judiciário e as violações graves das prerrogativas do exercício da advocacia no ambiente judicial e da representação dos seus patrocinados. Doutores e doutoras, internautas de todo o Brasil e do mundo. Os tempos em que vivemos nos trazem muitas importantes reflexões no ambiente do direito e do curso de direito. Não há nada mais grave do que violar os mais elementares preceitos jurisdicionais dos que são acusados, dos agredidos e dos patronos. Estes últimos nunca estiveram numa situação tão degradante, humilhante, como nos tempos atuais, muito nebulosos. Advogado e advogada no exercício das suas prerrogativas constitucionais e infraconstitucionais, previstas e sumariamente violadas e desrespeitadas, notadamente pela mais alta corte do país, precisam sofrer profundas revisões. Uma pseudo-entidade se prestou a endossar os atos lesivos praticados contra seus inscritos em pleno exercício da função de advogado. É ultrajante. As reclamações desses profissionais da advocacia hoje estão cada vez mais em evidência, especialmente quando proferem sustentações orais, como ocorreu recentemente na Corte Constitucional Brasileira, quando vimos uma colega, inclusive, ao patrocinar os seus patrocinados, aos prantos na corte pelo desrespeito que sofreu e principalmente na sustentação e a defesa dos casos dos atos de 8 de janeiro de 23. Portanto, vivemos um estado de exceção, implantado pelo próprio Poder Judiciário, ressalvados, obviamente, honrosas exceções. Mas temos aqui uma coisa, me parece que nós precisamos emprestar bastante atenção. Nesta mesma esteira, a súmula 647 do STJ assim decide: são imprescritíveis as ações indenizatórias por danos morais e materiais decorrentes dos atos de perseguição política com violação dos direitos fundamentais ocorridos durante o regime militar. Vamos aqui só fazer adicionar aqui o doutor Egídio, né? Vamos dar as boas-vindas ao doutor Egídio, e eu acho também que a doutora Léo, o doutor Egídio não está aparecendo aí, doutor. Não está aparecendo aqui, mas vamos seguir em frente com a nossa parte introdutória aqui. Então, dentro dessa situação, essa súmula foi aprovada em 10 de março de 2021. Hoje, vivem os brasileiros o mesmo estado de exceção. A ampla defesa do contraditório,
sufragaram, devendo se aplicar, por analogia, a mesma súmula contra os presos injustamente nos atos de 8 de janeiro, com vários agravantes. Doutora Leonice, vamos dar as boas-vindas à doutora Léo. Falta o doutor Egídio, que saiu e deve retornar em seguidinha. Mas, seguinte, a Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, ANAB, não se ausentará desse debate, trazendo algumas sugestões aos operadores do direito que se sentiram lesados, bem como seus patrocinados. Estabelece o artigo 28 da Lei 4.657, de 4 de setembro de 42, denominada Lei da Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Vamos ver se o doutor Egídio conseguiu uma internet mais... Doutor Egídio está aí na tela, mas vamos ver, eu acho que ele está com problema de internet lá. Muito bem. Nesse sentido, diz o artigo 28 da lei do Decreto-Lei 4657, que o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas, em caso de dolo ou erro grosseiro. Esse dispositivo foi incluído nesse decreto-lei pela Lei 13.655 de 2018. Dispõe igualmente o artigo 37 da Constituição Brasileira que a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, preste atenção, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte, vamos direto ao parágrafo 6º. As pessoas jurídicas, a União, Estados e municípios, de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, ou outras palavras, seus servidores, nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Percebam a importância dessa questão constitucional. A matéria não restará suprida apenas na esfera civil. A repercussão se estende à esfera penal, notadamente aos da injúria, difamação e calúnia, entre outros dispositivos do tipo penal. Nesse sentido, as violações e prerrogativas violadas, seja dos advogados inscritos na OAB, seja dos inscritos na ANAB, devem buscar a reparação das graves violações aos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais violados. Não existe mais espaço para o arbítrio, tendo em vista que ainda temos leis e ordens a seguir em nosso ordenamento jurídico, frise-se, válido. Mas aqueles que tentam burlar, tentam surrupiar o direito das pessoas no seu legítimo direito de defesa, no seu legítimo direito do contraditório, no seu legítimo direito da ampla defesa, eles não podem ser violados e não podem ser letra morta em nosso ordenamento jurídico. Por outro lado, quando o agente público pratica atos arbitrários, contrários à lei, ele o pratica por conta e risco próprio, devendo para isso sofrer os efeitos do disposto no artigo 37, parágrafo 6º, combinado com o disposto no artigo 28 do Decreto-Lei 4657 de 42, além das violações dos tipos penais seguintes. Por outro lado, agravada a situação dos agentes públicos, os mesmos efeitos devastadores decorrentes de seus atos imprescritíveis. Invocamos outro instituto normativo desta feita na esfera internacional. Com a colaboração importantíssima e valiosa do Dr. Carlos Eduardo Siaco, que nos lembra de um post em WhatsApp no artigo 7º do Estatuto de Roma, que prevê como crimes contra a humanidade ataques contra a população civil por meio de prática múltipla de atos estatais, por meio de uma organização. Esta organização pode ser um órgão, um poder, e aqui, portanto, podem enquadrar-se a própria Suprema Corte e os seus ministros. O artigo 7º, número 1 da linha E, do referido diploma internacional, considera crime contra a humanidade a prisão ou outra forma de privação de liberdade física grave em violação das formas fundamentais do direito internacional. Percebo que isso também serve para aqueles que são injustiçados na seara
como é o nosso caso, né? O caso dos nossos atos da atividade profissional. E o doutor Egídio, novamente, eu acho que está com prejuízo na sua transmissão. Hein? Pois bem, para o nosso debate de hoje, como já visto, convidamos mais uma vez e saudamos a entrada em nosso estúdio a doutora Leonice de Oliveira Vieira, advogada vice-presidente nacional da ANAB, doutor Robson Aparecido Ramos, advogado constitucionalista ANAB, doutor Egídio Fernandes Maglia Neto, advogado e presidente ANAB do Rio Grande do Sul, doutor Fábio Souza, advogado presidente ANAB da Bahia, doutor Hermenegildo Ribeiro Alberto, que em seguidinha deve estar aí, doutor Adriano Godinho de Souza, que foi o advogado injustiçado no estado de Minas Gerais, e esse que vos fala, Carlos Schneider, advogado e mediador e presidente nacional da ANAB. Assim, iniciamos a nossa transmissão, já nos colocando... Doutor Egídio, vamos ver agora se ele... agora sim, agora deu. Saudamos, então, nosso muito boa noite, doutor Robson Aparecido Ramos. Muito boa noite, doutor Robson. Muito boa noite a todos os colegas, doutor Fábio, doutor Hermenegildo, doutora Leonice, e aos colegas internautas que acompanham a gente. E que Deus nos abençoe e tenhamos uma ótima live hoje. Perfeito. Doutor Fábio Souza, Bahia, nosso querido presidente da Bahia. Muito boa noite, doutor Fábio. Seja bem-vindo a esse grupo de debatedores. Muito boa noite a todos. É um prazer imenso estar fazendo parte dessa live. Um assunto muito pertinente para nós conversarmos aqui hoje e deixar alinhado, né, para os nossos internautas que nos acompanham a respeito da nossa querida ANAB. Perfeito. Doutor Egídio Maglia Neto, muito boa noite. Muito obrigado pela participação de hoje mais uma vez. Muito obrigado. Quem agradece sou eu. Um prazer novamente estar reunido aqui com os colegas. Eu estou com problema de transmissão aqui. Eu tentei entrar no meu note aqui, mas não houve possibilidade. Eu acho que é um problema de máquina. Provavelmente eu tive que entrar pelo celular, aí eu consegui. Perfeito. Problema... Maravilha. Doutora Leonice de Oliveira Vieira, nossa querida vice-presidente nacional e presidente ANAB São Paulo. Muito boa noite, doutora Léo. Aliás, antes de mais nada... Vocês estão me ouvindo? Boa noite a todos, doutor Carlos, doutor Robson, doutor Fábio, doutor Egídio, e a todos os nossos advogados, a ANAB, da OAB, e todos os telespectadores que nos acompanham. Doutora Léo, muito obrigado pelo belíssimo presente recebido hoje, aqui remetido pela doutora. Então, agradeço de coração, porque já chegou aqui a encomenda. A doutora travou também. Doutor Robson, o que dizer do nosso ordenamento jurídico e das nossas prerrogativas violadas, doutor? Boa noite, doutor Carlos. Boa noite aos colegas. Já não é de hoje, né, que o Poder Judiciário vem se tornando um mau exemplo para a sociedade. Nós temos enfrentado essa situação há algumas décadas, mas ela só se tornou bem visível nos últimos 4 anos, né? Com a eleição do antigo presidente, isso se tornou visível para todas as pessoas. E a sutileza, né, do que a gente tem observado na atitude dessas pessoas que estão na Suprema Corte, elas deixam a gente espantado com a ousadia de cada dia. A cada dia eles fazem um pronunciamento que mostra que eles não pretendem recuar. O discurso de posse do atual presidente do STF, Roberto Barroso, foi bem claro. Ele disse que pretende tomar conta da economia e do bem-estar social, né, do país, como se o ministro tivesse a função de governar o país. No discurso dele, dá a impressão que ele está
assumindo o cargo de primeiro-ministro do Brasil. É o protagonismo do legislador, né? Isso, ele está assumindo não só de governador, ele quer ser presidente. Legislador. Ele é um primeiro-ministro, né? A função que ele disse, né, no discurso dele, a função aquela é de primeiro-ministro, o cara que vai governar o país. Então, nós estamos vendo sempre eles falarem que o Brasil é uma espécie de semi-parlamentarismo, mas esse semi-parlamentarismo, a mim parece que seja um mini-parlamentarismo, porque o Congresso ficou reduzido à Suprema Corte, e eles escolhem um primeiro-ministro para governar o país. E, por outro lado, ninguém reage, a gente não tem visto reação, né? Uma reação que seja contundente contra esse abuso que afeta a todas as pessoas, prejudica o direito de todos os cidadãos, especialmente, né, essas pessoas que foram vítimas do 8 de janeiro, as pessoas que foram presas no 8 de janeiro são vítimas de uma ditadura. E nós, como advogados, estamos sendo vítimas também dessa ditadura. Não só aqueles que não têm inscrição naquela entidade que não existe, né? Como também aqueles que têm inscrição nessa entidade que não existe. Nós temos visto os advogados que estão defendendo os prisioneiros, né, do 8 de janeiro, eles estão com todas as suas prerrogativas cerceadas, eles não têm acesso ao inquérito, não têm direito de se manifestar, e agora fecharam o STF a ponto do advogado ter que se manifestar do lado de fora. Doutor Robson, me permite uma colocação, o doutor tocou no assunto 8 de janeiro, obviamente que tem muitos advogados que sequer tiveram acesso aos autos, nem Exato. sabe o que está naquele emaranhado de acusações que não foi o Ministério Público, foi um juiz que instruiu, né, a partir de informações da Polícia Federal, tirou-se o juiz natural de cena, né, e a incompetência da Corte aplicar qualquer tipo de sanção ou tramitar nessa corte, quem não tem foro privilegiado qualquer ação penal, é uma violação gritante. E agora está sendo impostas a essas pessoas o acordo de não persecução penal. Vocês já viram falar isso? Vocês já ouviram essa pecha para que as pessoas confessem algo que não praticaram, Dr. Robson? Pois é. Nós estamos vivendo um estado de exceção, onde a Constituição, o Código Penal, o Código de Processo Penal não existe mais. Eles criam normas, né, importam ideias de outros países e implantam como se eles tivessem o poder legislativo nas mãos. Então, esse é o grande problema desse país. Nós precisamos encontrar uma solução para que o judiciário volte aos trilhos, porque ele está como um trem fora dos trilhos, faz coisas absurdas, né? E isso está causando danos muito, muito sérios a várias pessoas. Eles chegam ao absurdo de retirar das pessoas a fonte de renda. Existem prisioneiros do 8 de janeiro que tiveram a sua fonte de renda cortada. Até um criminoso, né, que cometa os crimes mais hediondos, ele tem direito a trabalhar para se sustentar, ele tem direitos. E aquelas pessoas que foram presas ali estão usando tornozeleira eletrônica e não pode sair para exercer uma atividade profissional, não pode ir para o seu emprego. Então, eles cortam a fonte de renda. Isso é uma coisa que deixa qualquer pessoa, né, extremamente chocada. É um caso de deixar chocado. Nunca nós vimos isso na história desse país. Não existe esse tipo de episódio. Então, o que nós temos que fazer é procurar
as cortes internacionais, como já está acontecendo, né? Algumas pessoas já estão fazendo isso. Certo. Mas o absurdo já extrapolou todos os limites. Nós não temos mais condições de falar, argumentar, né? Fazendo uso das leis, porque a lei para essas pessoas não existe. É verdade. Doutora Leonice, nós temos visto muitas pessoas, muitos colegas nossos fazendo sustentação oral na Suprema Corte, e agora nós também tivemos um colega nosso aí em Minas Gerais, aí está o doutor Edson Leles, nosso presidente regional lá de Minas, também submetido a um constrangimento ilegal e absolutamente fora do esquadro das colunas do direito e da justiça. Nós não temos que começar a aplicar o princípio do redirecionamento, chamar a lide da indenização de dano material e dano moral também na pessoa física do servidor público, doutora Léo? Com certeza, doutor Carlos. Esse episódio que aconteceu com o nosso colega, eu estou enojada. Eu estou enojada. Eu demorei um pouco para entrar, porque eu estou passando mal. Desde quarta-feira, quando eu tomei o conhecimento desse caso, eu não sosseguei. Eu já tenho sérios problemas com... Como é que eu vou falar? Eu tenho sérios problemas, inclusive, para poder dormir. Quando alguma coisa me afeta, aí é que eu não durmo mesmo. E isso tem me afetado desde quarta-feira. Eu não sosseguei durante o final de semana todinho. Eu estive tentando contato com o doutor o tempo todo, quando até acionei inclusive o presidente da Regional de Minas Gerais. Nós estivemos falando no final de semana, estive conversando com outro doutor de Minas também, e nós fomos pesquisar, buscar informações a respeito. E hoje eu consegui contato com o doutor e é um absurdo. E agora há pouco, inclusive, eu estava vendo a reportagem do delegado. É um absurdo o que fizeram com o doutor Adriano. É inadmissível, porque não havia fundamentos legais para prisão para o doutor Adriano, para conduzir ele para dentro do CDP. Eu estou revoltada. Esse delegado, ele tem que sofrer, sim, uma representação, ele tem que ir para a corregedoria, eles têm que sofrer uma ação de reparação de dano moral ao doutor Adriano, porque o que eles fizeram não se faz. Mas nem o pior elemento que esteja respondendo por um processo inicial de uma delegacia, de um delito que cometeu, foi tão humilhante o que fizeram com o doutor Adriano. Eu estou revoltada com isso. Eu estou, assim, indignada. E olha que eu estou acostumada a atuar dentro do crime, junto com o meu sócio. Eu não consigo engolir o que fizeram com o doutor Adriano. Aonde já se viu você conduzir uma pessoa por falsidade ideológica, porque ele estava com uma carteira de inscrição da ANAB, aonde os dados dele não existe falsidade ideológica em posse de nenhuma identidade ou de carteira de inscrição de terceiros. Não existe exercício ilegal da profissão. O artigo 282, ao delegado do caso, existem três profissões lá dentro elencadas. E não há o que se falar em contravenção penal também. Eu estou indignada com isso. E eu, como muitos outros advogados, estou indignado com isso. Tem muitos que estão se abusando do poder que existe na função pública. Doutor Hermenegildo, está na hora de aplicar
o reverso da ação. Chamar a lide o Estado como pessoa jurídica, né? A União, o Estado, o município, e o seu agente na pessoa física, e aplicar o mesmo princípio do dano moral e dano material, inclusive com a restrição e o bloqueio do patrimônio desse servidor, doutor Hermenegildo, meu nobre presidente Piauí. Está fechado seu microfone. Perfeito. Em primeiro lugar, boa noite ao meu mestre, doutor Carlos Schneider, doutor Fábio, doutor Egídio, doutora Leonice, grande guerreira, doutor Robson Ramos. Pois bem, isto, na realidade, o que aconteceu com o nosso colega advogado é um absurdo. E isso tem que chamar ali de realmente o delegado por abuso de autoridade e também chamar o Estado pela intervenção ilegal e inconstitucional contra a associação, porque isso é um atentado à associação. De uma vez que o advogado está com a carteira legalizada, né, prova, com todos os seus, as suas identificações esposadas na carteira, não há falar em carteira falsa. Né? O que eu vejo nesse fato é querer delinir a imagem da nossa entidade, ANAB, que está repercutindo a nível nacional, maciçamente internacional, ou seja, a ANAB é a bola da vez, não tem como. Então, eles estão criando esses factoides aí, essas aberrações, e usando esses delegados, alguns delegados que são da OAB, que são advogados licenciados para exercer a função que não é profissão do delegado, de cargos, provimentos. Isso é que nós temos que vislumbrar, doutor Carlos. Realmente eu concordo com o senhor. Temos sim que chamar a lide, reparação de dano contra os nossos advogados. Né? Eu até fiz uma live hoje em cima desse fato, dizendo que nós não vamos ficar de braços cruzados contra os demandos de algumas autoridades em face dos nossos advogados, que é sim, advogado legalizado, já seguiu todos os ritos da educação, educacional, constitucional. Então, eu vejo que nós, todos os presidentes e vice-presidentes, nós temos que nos unirmos e fazer reuniões com os delegados gerais e chamar e dizer: nós não vamos aceitar esse tipo de aberração com os advogados. Nós vamos entrar com ações contra vocês, contra o delegado de polícia e contra o Estado, para a reparação do danos de um modo geral. Essa é a nossa posição como presidente da ANAB Seccional Piauí. Doutor Fábio, nós estamos diante de um quadro bastante delicado. Né? Nós temos juízes legislando, nós temos legisladores se omitindo. Parece que tem uma pequena reação agora na Câmara Federal. Mas no estado da Bahia, né, que nós temos tantos colegas com tanta tenacidade, aliás, estava sendo convidado também hoje o doutor Joffre, e por razões pessoais ele não pôde participar. O doutor teve algum conhecimento de fato nesse sentido, de ter tido colega nosso submetido ao constrangimento por conta de portar um documento associativo, né? Porque, na verdade, para você acusar alguém de falsidade ideológica, o que é a falsidade ideológica? Qual é o sentido e o alcance da falsidade ideológica? A pessoa não se chama fulano de tal, o nome dos pais não é fulano e ciclano, ele não nasceu na data tal, ele não nasceu na cidade tal, ele não é portador da cédula de identidade X e Y do CPF. Então, onde é que está a falsidade ideológica? São servidores medíocres. Repita-se, medíocres, doutor Fábio. Pois é, doutor. Boa noite a todos mais uma vez. Eu queria até ressaltar a fala do doutor Hermenegildo sobre o ataque. O ataque, na verdade, não ele contra o nosso colega advogado, mas ele ataca diretamente a nossa associação, que está totalmente legalmente registrado, né? E, para piorar a situação, o próprio nome já diz, falsidade ideológica, já é sugestivo. São dados falsos, quando você utiliza de meios falsos para lograr êxito de algo. Então, está totalmente descaracterizado essa situação de falsidade ideológica. Totalmente arbitrário o que aconteceu com o nosso colega. Isso é repugnante. O que nós temos visto, doutor,
tive a oportunidade de trabalhar durante 5 anos dentro de uma delegacia de Polícia Civil, né, aqui na Bahia, e a gente tem visto que as coisas têm se tomado caminhos diferentes. As pessoas, por falta de conhecimento também, dentro de algumas unidades, na verdade, levam para esses meios, e muitas das vezes, permito-me dizer isso sim, a pessoa está enxergando a pessoa. Ele não se vê nem como um agente mais. É um agente público, mas que muitas das vezes, por raiva ou por um infortúnio pessoal, utiliza, infelizmente, do cargo público para chegar a esse meio aí que é repugnante. A gente fica muito triste, mas eu digo o seguinte, nós estamos sendo protagonistas de colocar a justiça no caminho certo. Quando nós estamos aqui pontuando as coisas, quando nós estamos aqui direcionando a justiça como ela tem que ser e tem que agir, eu acho que nós estamos colocando realmente a justiça nos trilhos. Nós estamos sendo protagonistas disso, que ao longo do tempo tem se perdido. Eles não respeitam as leis, mas nós estamos aqui para alertá-los e fazê-los cumprir. E nós temos que entrar justamente na justiça isso não pode passar em branco. Nós temos que requerer isso judicialmente. E é importante, doutor Egídio, que o doutor Hermenegildo, o doutor Fábio, o doutor Aléo e o doutor Robson estavam falando, nós não podemos nos omitir de invocar o artigo 37, parágrafo 6º, e o artigo 28 da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, aplicar e responsabilizar o agente público no serviço da sua função para evitar que ele use e abuse do seu comando e do seu poder investido da roupagem de Estado. É isso, doutor? Novamente, boa noite a todos os colegas aí. Eu tomei conhecimento do fato hoje, à tarde, e fiquei impressionado. Não se pode admitir. Eu vou comungar juntamente com o doutor Hermenegildo, através da seccional aqui do Rio Grande do Sul. Nós temos que tomar uma providência, todas as seccionais de todos os estados, levar a conhecimento isso das autoridades, chamar a responsabilidade da lei processual para que isso não se repita mais. Isso é um absurdo. O que está acontecendo é o soterramento dos princípios basilares que é da livre atividade profissional, e sem fundamento nenhum, talvez por desconhecimento, eu já quero, até por ignorância do servidor desse, agir dessa forma. Isso não pode ficar em branco, não pode passar em branco as nuvens. Da nossa parte, que eu acho que temos sim que entrar com essa responsabilidade penal, criminal, contra esse servidor público e contra o Estado. Não há a menor dúvida quanto a isso. Isso não pode mais acontecer, né? Porque senão, se nós permitirmos e formos omissos nesse sentido aí, as coisas vão tornar cada vez piores, vão começar a ficar aviltadas, e aí se sabe, né? Já era esperado que isso iria acontecer juntamente à ANAB. Nós já estávamos esperando, só que foi mais cedo do que eu imaginava, né? Então... Agora, o doutor Carlos Henrique, eu vou colocar na tela aí, ele diz aonde o delegado encontrou falsidade ideológica, se a ANAB tem CNPJ, e aonde o doutor Adriano é filiado através da apresentação da sua identidade associativa, isso é um absurdo. Concordo em número, gênero e grau. Agora é importante destacar que o Congresso, o doutor Egídio e o doutor Hermenegildo, o doutor Robson, a doutora Leonice e o doutor Fábio, vai sair do Congresso uma carta, um manifesto que será encaminhado para todas as procuradorias federais do Estado, dos estados e da União, justamente também para que eles tomem ciência que a ANAB vai começar a direcionar ações penais e ações civis contra servidores por conta de ocupar essa narrativa factoide, né, de dizer que uma pessoa que tem um diploma, né, que recebeu esse diploma do Estado brasileiro através de um ato jurídico perfeito, né, foi condecorado e foi celebrada a festa, né, fez juramento na sua formatura de respeitar a Constituição, as leis, e aí vem um delegado dizer que isso é falsidade ideológica, ele está colocando sob terra,
doutora Hermenegildo, doutora Léo, toda a estrutura do curso de Direito no Brasil, doutora Léo. Ô, doutor Carlos, os demais colegas, veja bem, o delegado, no momento que ele atribui uma falta de tipificação, quando ele diz falsidade ideológica de uma carteira de identidade da ANAB, ele não está infringindo somente a condição do inscrito junto à ANAB, o doutor Adriano, e também ele está maculando, ele está denigrindo a própria imagem da ANAB. Aquelas reportagens, aqueles jornalistas, eles também têm que sofrer e vão ter que fazer retratação. O delegado, ele tem que sofrer a representação, inclusive a corregedoria. A vítima, que é, no caso, o inscrito, ele tem que também, ele vai se mover uma ação contra o Estado de reparação de dano. Por quê? Ele sofreu uma ação coercitiva do poder do Estado, investido na pessoa do delegado, que ele tem por dever conhecer os dispositivos penais. Ele tem por obrigação. Ele prestou um concurso público, ele está investido numa função pública de delegado. Ele tem que ser o primeiro a fazer que a justiça seja praticada e não cometer a injustiça da forma que foi feito com o doutor Adriano, conduzindo ele a uma detenção, a um regime de cárcere, porque ele passou a noite na delegacia, foi descumprido o seu direito da audiência de custódia dentro das 24 horas, foi conduzido a um CDP, como se ele fosse um meliante que tivesse cometido algum delito, teve a sua defesa cerceada, deu entrada dentro do CDP, passou uma noite, no outro dia foi conduzido a uma audiência de custódia, onde a própria juíza não reconheceu e concedeu o seu alvará de soltura. Não tem delito, ele não cometeu nenhum crime. Qual é a vítima? Qual é a vítima? Ele acompanhou o seu cliente em termos, porque ele acompanhou numa diligência para fazer a verificação de um documento de um veículo. Ele não se apresentou como advogado da forma que o delegado está trazendo a informação. E ainda a reportagem chegar e pedir para tirar uma foto dele, para fazer manchete. Eles estão querendo criar mídia para quem? Eles estão querendo atacar a imagem de quem? Eles estão atuando na defesa de quem? É lamentável isso, é lamentável. Enquanto nós não nos insurgirmos na defesa da nossa categoria, dos nossos advogados, dos advogados que estão aí mesmo inscritos dentro da OAB, que estão sendo humilhados, escorraçados pela própria OAB, na qual tem uma entrevista do advogado, que ele diz que mandaram um pedido para a OAB, e a OAB falou para o advogado, que é um dos defensores daqueles inocentes do dia 8 de janeiro, o que é que o advogado queria que a OAB fizesse? Que absurdo é este? O doutor Léo, o ministro, aquele lá que é um investigador, julgador, acusador, ele disse para quem está falando da tese da culpa coletiva, não conhece nada do direito penal. Eu não sei com que razão e com que julgamento, com que livro ele está se baseando para proferir uma pérola dessas, né? E quando a doutora, tem uma doutora aqui que diz, não sei quem é, efeito atelier, não sei quem é, mas ela disse, doutora Léo, o delegado precisa se atualizar. Eu acho que o delegado tem que ser afastado
né? Tem que sofrer uma denúncia. Ele tem que ser suspenso. Ele tem que sofrer uma denúncia e a ANB vai fazer isso, vai representar urgentemente. Oi? Urgentemente. O primeiro ato. Nós vamos representar para a corregedoria, né? E depois nós vamos mover uma ação penal, né, contra ele. Claro, obviamente, vamos falar com o doutor Adriano, né? E contra ele, contra o Estado de Minas Gerais e contra ele, pessoa física. Né? Nós vamos começar a atacar, porque nós não podemos ter a nossa honra, a nossa reputação atacada quando nós não temos nenhum crime cometido, nenhuma violação à lei e à ordem. E quando eu falo em lei, eu falo em lei válida, não essa lei criminosa. O Senado pode vir com aquela conversa deles lá, dizer que a lei foi votada, pode vir com que a Câmara pode vir com suas mentiras, mas eu quero o judiciário que ele diga o que aconteceu naquele rito de tramitação e se é válido o rito de tramitação, de votação, de aprovação daquela lei, ridícula lei 8.906. Então, não se trata aqui uma questão de atualizar o delegado tem que se manter atualizado no seu cargo diuturnamente. E esse sujeito, esse delegado, ele não está agindo de acordo como quem vai investigar, né? Ou quem vai realmente instruir um processo de forma ímpar, né? de forma absolutamente sem parcialidade, né? Com imparcialidade. Então, oi? É tão grave essa situação do delegado, porque um dos princípios básicos do direito penal é indo para o réu. Na dúvida, ainda que ele tivesse dúvida sobre associação, a presunção de inocência, o inocente. Ainda que ele tivesse dúvida sobre a documentação, né, que estão todos os fatos verdadeiros ali, presumia-se o quê? Inocente, se ele tivesse dúvida. Então, é muito grave para um delegado fazer o que fez com isso. Quem conhece, nós conhecemos muito, acho que alguém conhece aí, né, a custódia. Um ser humano preso, detido numa cela, para mim, é a subtração de um dia na vida do indivíduo. É a subtração de um dia. Mas, doutor Fábio, a primeira vez que eu vejo uma denúncia, o que seja, levar à prisão esse tipo de ação. Até hoje, eu já vi, foram denúncias de advogados da própria OAB, já vi denúncias de outros perante a delegacia, eles serem chamados para prestar esclarecimentos. O máximo que ocorreu foi assinar um TCO e ser conduzida ao Ministério Público, receber a denúncia, ir lá apresentar as suas defesas, entendeu? Os seus fundamentos legais, que não existe exercício legal da profissão. Até mesmo eu chamo a atenção do próprio Ministério Público, que eles são os advogados do Estado e eles não são advogados dessa entidade OAB, para estar dando, sem ter guarida também a esse crime. Não são advogados. Eles estão ali, fizeram juramento para praticar a lei, a justiça. O Ministério Público está ali para fiscalizar, inclusive, para fiscalizar. Ele é fiscal. Ele é fiscal da lei, meu Deus. Aí você pega o juiz, o juiz tem que aplicar a lei. O Ministério Público é o custos legis, né? Ele exatamente. Tem que ser fiscal da lei. Eu só quero fazer aqui um comentário. Eu falei há pouco da Efeito Ateliê, do Dr. Carlos, sou filiado da NAB do Mato Grosso do Sul. Meu nome é Nilva. Agora sim, desculpa, doutora. Pelo texto Efeito Ateliê, a gente não tem como se posicionar e se dirigir à pessoa. Então, muito obrigado pela sua importante informação. Tá bom, doutora? Doutor Carlos, doutor Adriano não conseguiu entrar? Não. Ele recebeu o link, né, para entrar no estúdio, mas ele não apareceu. Ele, inclusive, essa pessoa que foi submetido a esse constrangimento, esse doutor Adriano, ele é de Brasília, mas ele está atualmente em Minas Gerais. E hoje conversamos com ele, eu e a doutora Léo, né, e ele se prontificou a participar da nossa live de hoje, inclusive narrar tudo o que aconteceu
lá naquele episódio da delegacia de Belo Horizonte, né? Então, mas nós vamos buscar os fatos, queremos o boletim de ocorrência, nós queremos todo o material, todo o rito da investigação, o que aconteceu, e nós vamos representar contra o delegado e contra o Estado de Minas Gerais. A ANB não vai deixar os seus filiados abandonados. E essas reportagens aí, elas têm que fazer também retratação, doutor Carlos. Eles têm que se retratar. Só um detalhe. Eu só quero também dizer que a Associação Nacional dos Advogados Brasileiros se solidariza pelo constrangimento sofrido dos advogados inscritos na OAB por toda essa selvageria, essas agressões baratas em que eles são submetidos, inclusive proibidos de fazer a sustentação oral em ambiente virtual. Isso é algo inadmissível. Então, nós aqui da ANAB... também, doutor. Cabe salientar aqui que, além de solidarizar, nós repudiamos tal ato. De parte da Federal do Rio Grande do Sul, eu repudio tal ato. Isso é inadmissível. Nós vamos, inclusive, expedir uma nota de agravo, né? Vamos fazer isso. Tá certo, isso aí. Tá bem? É isso, doutor Robson. Até que ponto nós chegamos à permissão de quem é? Será que o nosso grande jurista tribuno, né, que no passado disse a pior ditadura, né, é a do judiciário contra quem não há defesa, mas isso à época, né, quase o tempo de império, né? Rui Barbosa é do início do século XX, né? Então muita coisa mudou nesse meio tempo. Hoje nós já temos os recursos, inclusive as plataformas e os foros internacionais, e são pesados, né, Dr. Robson? Pois é, doutor. O que é de estranhar é que não existe tipicidade, né? O fato não é típico. Não foi criado um documento falso, não existe. Uma informação falsa também não foi inserida no documento. Ou seja, o documento é autêntico e as informações inseridas nele são verdadeiras. Então, não existe tipicidade. Por isso, realmente, o delegado tem que sofrer as consequências do ato que ele praticou. E nós temos até que aproveitar essa oportunidade, né, para criar um movimento bem forte para que alcance o país todo. Nós temos que criar um grupo que atue, mostrando para todos os delegados, né, que essa atitude é ilegal, praticada por delegados que tentam prender pessoas que estão exercendo a advocacia sem ter vínculo com aquela entidade que não existe. Então, nós temos que ter um documento que demonstre que o ato do delegado é absurdo, é ilícito. Ele está pedindo uma condição que é inatingível, não pode ser praticada. Ninguém pode ser filiado a uma entidade que não existe. Então, esse é um ponto que tem que ser ressaltado, né, para que os delegados entendam que eles não podem mais continuar rotulando como exercício ilegal da profissão a advocacia, porque nem está prevista em lei essa atitude. E também não é um ato infracional, por quê? Porque também a pessoa está exercendo uma atividade para a qual ela está qualificada, né? Então, não é contravenção penal, porque o profissional que está habilitado, ele preenche os requisitos para o exercício da profissão. Ele não tem vínculo com essa entidade OAB, que é uma impostora, porque ela simplesmente não existe. E, além disso, existe o agravante de que o estatuto em que ela se baseia não existe também, ele é objeto de fraude, né? Aliás, até... Doutor, desculpe lhe interromper, mas lá no artigo 1º do Código Penal lá já está definido
Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Está lá. Basta ver qualquer estudante, qualquer acadêmico de direito. Isso está na Constituição também? Isso é um fato. Qualquer estudante de direito do primeiro período lá vai ler aquilo ali e vai entender. Basta pegar o artigo do Código Penal e ler. E a gente constata que o fato é atípico. E não punível. E não punível. O que é ainda pior ainda. Não pode ser punido. Exato. Para ser típico, tem que estar previsto. Me leva a crer, doutor. Com todo respeito, com todo respeito. Dá um tempinho aqui. Olha, nós estamos discutindo aqui, não pode, o fato é que ocorreu. Sim, o fato é que ocorreu. Então não adianta nós ficarmos discutindo o que pode e o que não pode ser feito. Nós temos que tomar uma ação, nós temos que nos unir ao doutor e realmente fazer, praticar justiça, representar esse delegado que sirva de exemplo para os outros. Isso. Bom, me desculpa, mas eu passei mal desde quarta-feira com o que aconteceu com o doutor Adriano. Sim, o delegado e o jornal têm que ser... O jornal tem que se retratar, porque o que eles estão querendo, eles estão usando o doutor Adriano para atacar a ANAB. Ou ainda não caiu a ficha que eles vão para cima, eles vão atacar os nossos advogados para denegrir a imagem da ANAB. Isso era esperado, doutora. Isso era esperado. Nós sabíamos disso que ia acontecer. Exatamente. Agora, o que nós não podemos ficar é na inércia de fazer e não fazer. Nós temos que fazer. O doutor João Caldas já disse, em outro comentário que ele fez na plataforma da ANAB, que isso iria acontecer, e nós também falamos isso. Porque ninguém, meus nobres doutores e doutoras e ilustres internautas, ninguém chuta gato morto, ok? Ninguém chuta gato morto, não é isso, doutor Hermenegildo? Com certeza, com certeza. Queria só frisar aqui um detalhe importante, no que tange os nossos advogados do Brasil inteiro, inscritos na ANAB, é que não, com isso, não vão ficar constrangidos de chegar na delegacia. Vão à delegacia com o seu cliente, sim. Por que não? Nós somos advogados, nós temos que estar lá, identificando com a nossa carteira. Isso aí... Doutor Hermenegildo, o problema é que isso daí é a mesma coisa que fizeram com os nossos colegas do dia 8. É a mesma coisa que eles estão agora fazendo com os nossos advogados. Muitos advogados, eles já sentem uma certa insegurança por causa dessa pressão que a OAB aplica esse exame, esse regulamentado em provimento, entendeu? Já vivem essa pressão, muitos já tiraram as suas vidas, e muitos, por causa do fato ocorrido com o nosso doutor, que ele próprio não ficou nem um pouco amedrontado, porque ele disse que foi realmente um transtorno, foi muito difícil, tanto para ele como para a esposa dele, vivenciar essa situação para a família dele, mas que ele não baixou a guarda e ele vai buscar o seu direito, ele vai. Mas, infelizmente, muitos vão se amedrontar. É muito fácil a pessoa falar assim, vai para cima. Nós, doutor Hermenegildo, nós vamos porque nós temos segurança daquilo que nós estamos falando, mas, infelizmente, tem muitos que estão inseguros. Dona Léo, meu raciocínio. Escute, não vamos ter medo de encarar a nossa profissão. Nós estamos dentro de uma entidade altamente legalizada, prova, e nós temos todos os documentos que nos comprovam que nós somos advogados. Por que nós vamos deixar de ir na delegacia com o cliente? Vamos sim. Vamos porque nós estamos legalizados. Eles querem isso, que nós recuamos e eles estão de conta disso. Exatamente. E outro detalhe. Então, veja só, além dessas providências jurídicas, nós também... Só um pouquinho, importante, a delegacia, os atos administrativos, não, jamais o advogado pode deixar de agir em ato administrativo. Ali não é ato jurídico ainda. Mesmo que fosse, não poderia haver esse tipo de ação do delegado. Ali é um ato administrativo que não pode ser tolhido em hipótese alguma. É uma repartição pública.
Qualquer cidadão pode chegar na praça pública e arguir seu direito, quanto mais um advogado qualificado para tal. Então, o nosso pensamento como presidente da ANAB Piauí, obviamente com a quiescência do nosso presidente nacional e vice, nós vamos sim oficializar o nosso delegado-geral, dizer que nós não vamos aceitar esse tipo de mazela, chegando um delegado na delegacia, chegando um advogado nosso, um cliente da delegacia, e ser tolhido e ser rechaçado. Isso é uma falta de respeito muito grande, isso é uma humilhação, e nós somos advogados de fato e de direito. Jamais vamos aceitar isso e vamos se curvar a cabeça. Vamos sim entrar com as ações devidas contra esses abusos de autoridade, que é gritante em nosso país. Nós não podemos deixar essa celeuma nodoar ao nosso jurídico brasileiro. E outra coisa, uma fala interessante que eu vi aí. Está fácil de resolver a questão jurídica do país, do STF. É só o Senado fazer o seu papel. Acabou sua conversa. Aí é que está difícil. O Senado dá um manifesto no Ctrl-C, no Ctrl-V, e manda a resposta. Doutora Léo, só um pouquinho, deixa o doutor Hermenegildo terminar aí. Pois pronto, muito obrigado, doutor Cassinati. Então, assim, está fácil sim. Basta cada cidadão daquele que foi votado no Senado fazer o seu papel constitucional como fiscalizador da lei. É chamar na lei, chamar para corrigir os atos nefastos daqueles ministros que ali estão, com raríssimas exceções. Então, assim, nós que somos advogados, nós temos que se impor como advogados, que somos. Hoje mesmo um advogado falou comigo, doutor Hermenegildo, e essa confusão de vocês? Não, confusão não. Nós somos advogados e queremos respeito, doutor. Não, eu sei, já mudou o tom. Então, nós não podemos se curvar debaixo desses malfazejos, dessa OAB maldita que é criminosa, está trovado. E eles vão se dar mal, sim. Essa é a minha fala. Desculpa que eu desabafo, doutor Carlos. Não, mas, perfeito. Não, perfeita, a colocação perfeita, doutor. Comum com o senhor de gênero, número e grau. O doutor Hermenegildo está completamente correto. Perfeito. Doutor Robson, a advocacia não é para quem tem medo, né? Tá. Exatamente, doutor. O que nós temos que fazer, além das providências jurídicas, nós temos que criar um movimento político bem forte e usar este caso como uma mola propulsora. Nós temos que tomar esse caso como exemplo e, a partir daí, organizarmos um grupo em cada estado e nós pressionarmos os deputados de cada estado. Aqui, por exemplo, eu sou de São Paulo, a gente pressiona os deputados aqui em São Paulo e o governador. E, além disso, as delegacias de polícia, as seccionais, nós temos que procurar as delegacias e começarmos a demonstrar para todos os delegados onde está o erro, porque é bem provável que muitos deles não saibam. O delegado é bem provável que não saiba que ele é advogado. Muito delegado pensa que a função de delegado é profissão, ele não é um profissional delegado. Essa profissão não existe. Temos que ir a uma delegacia, as delegacias, né, que comanda todo o Estado, né, as regiões, e mostrarmos para o delegado que a profissão dele não é de delegado, que delegado não é profissão. Ele é advogado. É cargo público. Exatamente. Não existe faculdade ou curso que forme delegado, ou juiz, ou promotor, ou fiscal. Isso não é profissão. Eles não têm ciência disso, muito provavelmente. E nós temos que ter um grupo para ir até essas pessoas que têm poder, né, de decisão, e colocar esses pontos bem nítidos para eles, para que eles entendam. Convocarmos para reuniões e fazermos essa ideia, disseminar entre todos os delegados do Estado, de cada Estado. Além disso, a gente tem que começar a procurar jornais, tentar conseguir aqui, através dos jornais locais, né, uma entrevista, né, e onde nós coloquemos esses fatos para que todos tenham conhecimento. Porque é muito comum as pessoas acharem que
quem não está inscrito em um conselho profissional está exercendo a profissão ilegalmente, né? Está praticando exercício ilegal da profissão. Então, nós temos que explicar isso para eles, que isso só se aplica no caso de médicos, farmacêuticos e dentistas. Dentista e a farmacêutico. Odontologia, medicina e farmácia. É a área da saúde. Essa lei, é na área da saúde. Exatamente, só isso. Então, nós temos que esclarecer as pessoas que a maioria realmente não sabe. A gente presume que todo mundo já sabe, mas não é verdade. A maioria das pessoas não tem esse tipo de informação. A gente tem que colocar essa informação de modo mais... tornar pública essa informação e termos um grupo, né, para começarmos a atuar junto dos poderes públicos aqui de cada estado. Não adianta a gente ficar só preocupado com Brasília, que Brasília, a gente sabe que lá vai ter uma resistência maior. Por exemplo, essa lei que foi feita fraudulentamente, ela pode ser revogada pelo próprio Congresso. O presidente do Senado pode reconhecer que os atos praticados ali foram ilícitos e declarar aquilo nulo. Isso simplificaria... Na verdade, ele não se declara algo que não existe, né, doutor? Ela não existe. Pronto. Mas cuidado, porque dentro do Senado tem os agentes secretos daquela instituição. Então, esse é o problema. É mais difícil a gente conseguir alguma coisa lá com o presidente do Senado, que é advogado. A gente sabe que ele é advogado, né? E para quem ele trabalha, quem sabe... E um covarde, né? E um covarde. Lá, né? O IAB pôs esse cidadão ali. Então, em vez de ficarmos indo para Brasília, íamos cada um no seu estado. E aí a gente consegue, né? É bem provável que a gente consiga uma quantidade de deputados, né? Ou até de senadores dos nossos estados que façam alguma coisa, né? Isso vai tornar a nossa luta um pouco trabalhosa, mas um caminho que tem possibilidade de sucesso. Sim. Doutora Léo, a doutora Cristiane Costa Oliveira, nossa vice-presidente da ANAB Minas Gerais, aliás, Rio de Janeiro, ela nos traz aqui uma lembrança interessante. Nosso diploma diz: e outorga-lhe o presente diploma a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais. Nós já discutimos isso, já falamos isso, precisa falar em outras línguas o que é que quer dizer as prerrogativas legais. Inclusive, busquei, coloquei na plataforma da NBE do Telegram o que quer dizer todas as prerrogativas legais. Está muito claro, basta pesquisar e sabe o que é. Agora, desculpa, doutor Robson, discordo de você. Meu amigo, eu discordo de você quando você diz que delegado não sabe, que muitos delegados não sabem. Ele tem por dever, ele prestou um concurso público, ele tem por dever conhecer os artigos do Código Penal, do Código Civil e da Constituição. Me desculpa, meu amigo, mas eu discordo de você. E quanto ao Senado, eu só quero deixar aqui, porque já viram, muitos dos nossos colegas já viram, que houve um manifesto daquele Senado, que eles deram Ctrl-C, Ctrl-V, na ADI passada, do Gilmar Mendes, e mandaram para lá. Eles não se manifestaram na ADI em si. Eles simplesmente deram Ctrl-C, Ctrl-V, e já se manifestaram e mandaram para lá. Tá? Mas, e, doutora, isso para mim não é surpresa. Doutora, não é surpresa para ninguém isso, doutora. Não, claro que não é. Claro que não é. Mas vai haver muitos... Nossa, gente, não é surpresa para nós isso daí. Não vai ser surpresa para nós. E quanto o doutor Robson, lá dentro daquele Senado, ele não tem apenas 1, 2, 3, 4, 5, ou o presidente de lá. Lá dentro, eles congregam com mais ou menos uns 200 de lá de dentro daquela entidade. Tá? Fora os que estão dentro da Câmara, fora os que estão no Executivo, fora os que estão nos estados. Nós estamos diante, sabe, de uma aberração jurídica que, me desculpa, falar que delegado não conhece.
Conhece sim. Ele tem obrigação, doutor Robson, obrigação. Não, obrigação eles têm, mas essa informação de que o delegado é advogado, é muito provável que ele não saiba. Porque sabe. muita gente... Ele sabe, ele faz parte dessa porcaria de sistema, doutor Robson. Vamos cair na realidade? Eu estou acostumada, eu já lidei com vários delegados de vários municípios. Vamos supor que ele saiba. Nós temos que ir até lá e reforçar essa ideia. Eles tanto sabem que um dia depois da aposentadoria dele, ele se dirige lá para aquela defunta e vai lá e requer a carteirinha dele. Porque aquilo lá é uma carteirinha. Aquela carteirinha lá da defunta. Um dia depois que ele vai para a aposentadoria, ele vai para lá pedir a carteirinha dele. Ele sabe, sim. Ele sabe muito bem. E sabe por quê, doutor Egídio? Para conta prestação dos favores prestados no exercício do seu exercício. Evidente, sabe. Eles são maledicentes, são mal intencionados. Então quanto a esse ato aí... marcar uma reunião com essas pessoas e deixar claro para eles, né, que quem tem o curso de bacharel em Direito ou Ciências Jurídicas é advogado. É isso que forma o advogado. Eles precisam ter esta consciência, né? Eles têm, doutor Robson. Eles têm, doutor Robson. Eles têm. Acontece que existe um jogo de favores, doutor Robson. Eles fazem o serviço para aquela entidade, como o doutor Egídio colocou. No primeiro momento que eles se aposentam, isso não é só delegado. Isso é Polícia Federal. Tá? Em 2019... Todos os magistrados fazem isso, né? Fazem. O desembargador faz isso. Promotor, procurador. Em 2019, eu tive a honra de conversar com um policial federal de lá de Brasília. Ele falou assim, todos nós sabemos disso. Só que nós não vamos contra o sistema, porque senão nós não temos a nossa carteira a hora que nós nos aposentarmos. Você precisa de mais? Doutor Robson, infelizmente, nós que vivemos aqui fora no mercado, constantemente lidando com essa turma, eu até entendo o teu posicionamento. Mas, meu amigo, não é assim que funciona. Não é, doutor Robson. Eles sabem de tudo isso. Só que eles devem, por exemplo, eles ficam presos a essa entidade fazendo, eu costumo dizer, um serviço sujo. Por quê? Porque a hora que eles se aposentam, eles vão lá e requerem. Evidente, claro. Entendeu? Então é assim. Nós temos que fazer, vamos fazer, sim. Me dá só uma parte aqui que eu quero fazer um comentário com relação ao doutor Marcos Porkowski aqui. Ele disse, Bolsonaro, a ANAB precisa de representação política. Até agora não ouvi nenhum parlamentar. Nada de nenhum parlamentar. Bom, em primeiro lugar, doutor Marcos, eu não sei quanto tempo você conhece a ANAB ou participa dela, mas é equívoco seu, né? Porque nós temos vários parlamentares que já se pronunciaram. Ao tempo do Bolsonaro, foi um deles. Tanto é que ele criou aquele projeto de lei 2426, né? Para acabar com aquele sistema todo de arrecadação e caça-níquel. Depois nós tivemos o José Antônio Medeiros, outro parlamentar combatente dessa situação toda. Depois nós tivemos outros parlamentares, como Eduardo Cunha, né? Não estou aqui entrando no mérito. Como? Magno Malta. O Magno Malta, entre outros vários, nós temos diversos. Eu, inclusive, participei de debates e audiências públicas em Brasília, né, no Senado e na Câmara, onde vários deputados se manifestaram. Então, só para você ter ideia, doutor Marcos, nós temos parlamentares, sim. Obviamente que eles já se manifestaram por diversas vezes, tem até vídeos deles gravados, eu até posso Sem falar, doutor, sem falar que todos eles receberam o dossiê da ANAB. Todos receberam. E mais grave ainda, mais grave que eu quero deixar de novo registrado, averbado aqui, que em 2019 eu estive no Ministério da Justiça e Segurança Pública, na secretaria do então ministro da Justiça, o Sérgio Moro, e conversando com eles, com a secretaria, eu perguntei, eles estão fazendo aqui uma denúncia da inexistência da personalidade jurídica da ordem,
né? Nós queremos saber como é que isso vai ser resolvido, porque não pode continuar do jeito como está, né? A OAB tem que resolver essa situação dela. E aí eu perguntei, e vocês sabiam disso? Aí eles sabiam o quê? Da inexistência da personalidade jurídica da OAB. Sabíamos. Eles disseram isso. E eu estava lá com outra pessoa que ouviu, né? Além de, obviamente, de ter o protocolo da denúncia, né? Então, gente, Brasília, nós já viramos de cabeça para baixo, né? Os parlamentares todos, uma grande maioria, está comprometida com alguma ordem, com algum estado paralelo em Brasília, que não querem tocar nesse assunto. Mas pode ter certeza. Estão comprometidos com o bolso e com a mala. É isso que eles estão comprometidos. É isso. E por que vocês acham que eles não querem que tenha prestação não tenha auditoria nas contas daquela entidade? Não querem prestar conta ao TCU, né? Porque deve sair cobras e lagartos, né, doutor Fábio? Com certeza, São milhões, doutor. com certeza. Milhões. O que eles arrecadam por ano é um valor de fenômeno aí para eles. Então, assim, e outra coisa, a maioria dos magistrados, né? A maioria dos magistrados estão comprometidos com a outra entidade aí. Então, aqui na Bahia, por exemplo, infelizmente eu vou ter que falar que o procurador mesmo, ele tem um cursinho aqui. Infelizmente, tem um cursinho aqui na Bahia que a pessoa direciona a pessoa através do cursinho, reais. E aí, como é que fica essa situação? O capitalismo trabalhando fortemente em cima disso aí, dessa entidade. Não é questão da lei, é o capitalismo trabalhando em cima dessa situação. O dinheiro, quando eu falo capitalismo, o que capta dinheiro? O dinheiro investido nas instituições de cursinho. Como é que fica isso? O Gilmar Mendes, cursinho para magistrado. Como é que fica essa situação? Só aqui na Bahia tivemos 8 desembargadores envolvidos com grilagem de terra. Nós não podemos esquecer disso. Quando a gente fala desse simples condução, né? Simples que eu falo, no tocante. Quando se tem desembargadores envolvidos, imagina aí o que se passa pelas delegacias também, né? Então, assim, um dos princípios básicos, doutor Egídio, quando o senhor fala assim, todos nós sabemos, como o senhor mesmo falou, não existe crime sem lei anterior que o defina. É isso aí, exatamente isso. Só que o que nós estamos vivendo é o contrário, né, doutor Fábio? A privação da liberdade é o último mecanismo. Na dúvida, você vai manter o quê? Aí fala assim, quando eu aprendi que, olha, na dúvida, antes um culpado solto do que um inocente preso. Você está condenando 2 vezes ali, matando uma pessoa que nunca fez nada, que não está errado perante a lei, que está seguindo. Aí tu pega um advogado nosso, né, e coloca encarcerado, onde é que vamos chegar? Doutor Fábio, quantas pessoas inocentes estão lá presas do 8 de setembro que rezaram apenas... 8 de janeiro. 8 de janeiro. A velhinha do cachorro-quente saiu agora há poucos dias. A velhinha do cachorro-quente estava servindo o cachorro-quente e saiu agora. Imagina. Olha, eu falei assim, que muitos pensam que a guerra, só há guerra se houver arma, bomba e derramamento de sangue. Gente, para pensar o quanto sangue foi derramado e está sendo derramado com o que aconteceu no dia 8 de janeiro, com os jornalistas presos, com o nosso doutor, o que aconteceu agora. Então, o derramamento de sangue, ele já está acontecendo há tempo, gente. Eles estão prendendo deputado federal aí faz horas. Eu haja visto o doutor Daniel Silveira, o nosso coronel sendo, tem general, tem coronel aí sendo preso. Agora pega o pobre coitado. De arbitrariedade, porque aqui o que nós estamos se passando nesse momento é um total desconexo, aí, um descompasso que a gente vive jurídico nesse momento. Agora, doutores e doutoras, eu quero fazer uma pergunta para vocês agora, e eu gostaria de ouvir a opinião de cada um. Antes, eu quero saudar o doutor Paulo Sérgio Rodrigues Molinari, né, nosso vice-presidente da NAB
de Manaus, que também fez aniversário ontem, a quem quero aqui saudar e homenagear pela data do natalício. Então, parabéns aí, doutor Paulo. E parabéns, doutor Carlos, né, que também aniversariou na data de ontem. Pois é. Pois é. Então, fizemos aniversário junto, doutor Paulo. Valeu, meu garoto. Obrigado a todos os votos, principalmente a doutora Léo. Muito obrigado. E eu quero fazer a seguinte colocação. Vocês lembram que em 2020, o Luiz Fux firmou o compromisso de adesão da Agenda 2030. Vocês acham que isso tudo que está acontecendo não faz parte daquela maldita agenda? Faz, com certeza. Com certeza. Aí. Nós não precisamos. O Supremo Tribunal Federal não poderia ter aderido à agenda, que isso é uma matéria competente ao presidente da República e jamais ao órgão justificante. E foi lá e assinou. E ele está garantindo. Eles estão garantindo a prática e aplicação da Agenda 2030 no Brasil, mediante esses atos todos. Ninguém se apercebeu disso. Vamos prestar atenção nos detalhes, como diz a Cassandra Maí. Doutor, estamos sendo governados pela Janja. Encerro aqui, né? Fazer o quê? Vamos a vice-presidenta, tá? A Janja, nem servidora pública é. Tá? Estamos sendo governados por ela. E agora? O que o senhor me diz? Esteve aqui no Rio Grande. Nós somos aqui do Rio Grande. O senhor sabe o que aconteceu? Sim, ainda bem que o Rio Grande representou bem o Brasil. Muito obrigado aos gaúchos. Foi o Rio Grande do Sul deu uma resposta. Deu uma resposta boa nela. Sim, os gaúchos. Ela veio sobrevoar e viu a lavoura de arroz. Ela viu lavoura de arroz em vez de desabrigado. E aí? Nem servidora pública é. Vem fazer as vezes do vice-presidente, do Chuchu. Pode isso? Pode. Eu lhe pergunto, pode. Aí pega o pobre do coitado do advogado que está lá trabalhando, labutando legalmente, e aí quer exemplar o cara, quer exemplar o advogado. Agora pense numa situação constrangedora para o delegado. O cara vai na delegacia para saber da compra e venda de um carro de um cliente dele. E aí o cara diz que isso é exercício ilegal de profissão. Gente, eles estão tirando, parece que eles estão querendo dizer que nós temos cérebro de camarão. Né? É isso que eles estão querendo dizer. O pior, doutor Carlos, que ele tem a carteira credencial dele de despachante. Mais uma razão. Ele trabalha com isso. Ele trabalha com isso, gente. Também. Aí o delegado chega a pegar a carteira de inscrição dele lá na... Porque está escrito a profissão dele lá, que não tem mais patente, que ele falou para a juíza que o biscoito você vai lá e faz o registro da patente da marca. Mas a profissão, a palavra, você não pode patentear. Então, nenhuma entidade de classe pode ser dono da profissão. E ao chegar de uma atitude coercitiva da forma que esse delegado agiu, esse delegado ele tem que ser representado, ele tem que ser suspenso da função dele, e ele tem que se retratar, porque hoje ele deu uma reportagem aí. Ele deu uma reportagem, ele falou, ele está expondo o advogado, ele está expondo, e ele fala com a boca cheia, que ele foi preso e foi a prisão dele foi relaxada na custódia, mas que agora vai seguir para o Ministério Público. Então, que o Ministério Público faça o teu trabalho. Faça o teu trabalho. O doutor Edson Leles, eu não sei se ele está acompanhando esse caso aí de Minas Gerais, que é o presidente da ANAB, nós vamos ter que conversar com ele para que haja esta representação, como sendo filiado aí do estado de Minas Gerais, fazer uma representação, nem que a ANAB nacional se envolva nisso e entregue a ele essa... Oi, diga, doutora. Tem que ser pela ANAB nacional, porque na realidade ele não é filiado em Minas. O fato ocorreu em Minas. Não, mas é isso. Como a ANAB, ela representa nacional... Mas nós precisamos saber se o doutor Edson Leles,
ele tem os dados, ele tem o boletim de ocorrência, ele se Não, envolver nessa eu questão? passei para o senhor. O doutor me passou, eu passei para o senhor e passei para o doutor Edson também. Passou o quê? O boletim. Passou por que, por qual... Eu passei no teu WhatsApp hoje. Hoje, então tá. Então amanhã vamos abrir e vamos olhar que cobra e lagarto sai dali. Tá? Eu passei o boletim, passei a nota de prisão, passei para o doutor Edson também. Até agora, no final da tarde, nós estávamos conversando a respeito. Inclusive, também já conversei com o doutor Josias, já conversei com o doutor Gilmar, de tratarmos das ações pertinentes aí. Inclusive, dos jornais, que vão ter que se retratar também. Diga, doutor Hermenegildo. São dois pontos que eu queria comentar. Um foi o doutor Robson falou, numa fala anterior que ele disse, muita propriedade, no que tange desse grupo de fortalecer. Mas esse grupo já tem, são os próprios presidentes com seus vice-diretoria dos estados para fazer esse trabalho. No que tange a questão da ação de Minas Gerais, doutora Léo, eu entendo que a NAB, a seccional tem que se envolver sim, junto com a nacional, porque foi na circunscrição do estado onde nós temos uma seccional. Então, exatamente. Envolve os dois, entendeu? Eu entendo dessa forma, porque a nossa nacional ela é macro, ela é grande, mas tem o papel do presidente dentro da sua seccional, que tem que estar junto com a nacional. Sim, tem que estar junto, por isso que eu falei, são ambas, doutor Hermenegildo, até por conta da CNPJ, que ela é regida pela Nacional, entendeu? Até por conta disso. Pessoa jurídica é regida pela Nacional, mas tem que ter a seccional, com certeza. A própria Nacional tem seccionais, a própria, em si. É isso. Doutor, vamos agora, já estamos com 1h23 minutos, 1h24. Vamos agora falar um pouco, rapidinho, do nosso congresso, doutor Egídio. Como é que estamos com os nossos preparativos? Vamos de vento em popa, né? Agora tá, eu recebi mais a oferta de outra posada ali, que é da doutora Cristiane, lá de Gramado também. Eu enviei no WhatsApp também, tá? Só não consigo publicar aqui agora. Mas são mais duas modalidades que também são mais em contas, né? Então, eu acho que as coisas estão fluindo já. Eu acho que praticamente todos os nossos contratos já estão fechados, né, doutor? Quanto o cerimonial, enfim, o Hotel Sky Village, e ali a questão do som, do salão do evento, eu acho que praticamente está montado já, né? Só falta falta a parte principal agora, os protagonistas, né? Exatamente, né? Os painelistas ali, né? Para confirmar, na verdade. Os protagonistas, todos, né? É o conjunto todo. Sim, não, isso aí, com certeza. E outro detalhe que eu gostaria de ver com a doutora Léo, aquele pessoal que fez a inscrição junto com aquela agência de viagem, diga para eles não esquecerem de fazer a inscrição da ficha de inscrição no site da NAB. É importante isso. Carlos, isso daí a agência de viagem diz que a todos aqueles que estão fechando o pacote junto, já está sendo passada essa informação que é para o 2º Congresso Nacional dos Advogados da ANAB. Já é automático a informação. A doutora Alice está pedindo aí já para bloquear o JAPA. Doutor Carlos, bloqueia o JAPA aí, porque nós sabemos quem é esse JAPA e ao grupelho que ele pertence, ao grupelho do blá blá blá. JAPA, eu não sei se ele está como JAPA. Sempre tem, né? Eu não vi. Ela pediu para bloquear aí. Eu não vi nenhum japa aqui, não. Vê se tem algum com o nome de Kate. Também não vi, não. Não tem nenhum nome de Kate. Então não sei. Ela está pedindo aí para bloquear. Eu gostaria de fazer uma retificação aqui, doutor. Esse fato isolado que ocorreu hoje, tá, na verdade, um fato isolado, porque eu tenho me dirigido à delegacia de polícia e, enfim,
né? Inclusive no interior, aí nunca, jamais eu tive esse tipo de tratamento aí. Então, eu quero crer que tenha sido um fato isolado, porque não é possível. Essas coisas assim não... Faz alguns anos já que a gente trabalha nessa área e eu sempre fui muito bem tratado. Eu acho que a reciprocidade sempre houve, né? Então... Sim, doutor Egídio, no decorrer desse tempo aqui, nós já tivemos vários casos, tá, de doutores aí, alguns foram mandados arquivar o processo, outros acabaram seguindo a orientação do doutor escrito da OAB, aceitando uma transação penal, só que a partir do momento que você aceita a transação penal, você está honorando que você realmente estava cometendo exercício ilegal. Dentro de uma contravenção, aceita a transação, entendeu? Para pagar lá R$1.000 de cesta básica, quando não, serviços com a comunidade. A partir do momento que você aceita a orientação do doutor escrito na OAB, você está concordando que você está cometendo, entendeu? Que você está cometendo aquilo ali. É muito complicado. Com certeza. Eu me referia à questão do trato, né? Do trato com o servidor, que sinceramente, eu nunca tive problema. Graças a Deus, eu nunca tive problema com o servidor. Sempre fui muito bem tratado. Agora, a questão de urbanidade, né? De questão de urbanidade, né? Isso aí faz parte da atividade de advogado. E, na verdade, é o seguinte, atos administrativos não são atos jurídicos, né? Eles podem se converter em ato jurídico se mal praticados, né? Com certeza. Mas atos jurídicos, tanto é que uma defesa administrativa ou um recurso administrativo na seara tributária, de trânsito, não requer inscrição em lugar nenhum, nem mesmo na NAB, se for precisar. Né? Claro que então, isso é uma fantasia, mas eu acho que esse delegado deve ter sido provocado, esse delegado deve ter sido meio que incitado por um certo jornalista que tem aí em Belo Horizonte, que nós conhecemos, eu e a doutora Léo, né? Que ele está vinculado a um outro grupinho aí meio esquisito, né? Mas eu acho que pode ter sido ele, né? Mas são conjecturas, eu não quero aqui cometer nenhuma injustiça. Exatamente isso. Mas de certo modo, quem deve preservar pela integridade do ambiente da investigação ou do ato administrativo é o delegado, não se deixar influenciar por qualquer pessoa. Né? E quando se tem uma carteira que expressa lá que ele tem diploma expedido pelo MEC em ato jurídico perfeito, em dia de colação de grau, em que ele jura obediência à lei e à ordem, aqueles que assumem cargos públicos, né? Exatamente. Quem crê que essa daí, cachorrão da Gávea, o que é isso aí que está escrito aí, gente? Pelo amor de Deus, cachorrão da Gávea. Olha, acontece assim, doutor Carlos, quando nós chegamos na delegacia, dependendo da situação, a primeira coisa que eles pedem é a OAB. Hoje eu estava ouvindo a matéria e o delegado falando que a única entidade que eles conhecem, que representa advogado, é a OAB. É muito boa a oportunidade para eles descobrir que agora existe a ANAB. Exatamente. Então, eu penso, salvo o melhor juízo, que nós estamos... Ninguém chuta cachorro morto. Volto a dizer mais uma vez, né, doutor Fábio? É porque o doutor Joffre já tinha comentado. Virão pontapés e pedradas, né? Mas o telhado do vizinho é de vidro. Então, vamos cuidar, porque com o andar da carruagem que o andor é de barro. Pode quebrar a casa do vizinho. São esses contrapontos que trazem a nós, que nos dá cada vez mais a certeza que nós estamos trilhando no caminho certo. Que se nós não estivéssemos no caminho certo, nada disso haveria de ser, e seria até estranho. Nós sabíamos que íamos ter luta e muito desafio pela frente. Que bom, né? Que essa reportagem de uma coisa fez. Levou o nome da ANAB. Vamos tirar proveito da situação que eles conseguiram levar o nome da ANAB. Entendeu? Exatamente. Gente, não tínhamos como vencer essa batalha sem essa guerra, sem tipo um campo de batalha. E nós estamos no campo de batalha. Diga-se de passagem.
Eu vou dizer o seguinte para vocês. Eu gosto dos desafios. Coisa fácil todo mundo faz, né, doutora Hermenegildo? Com certeza. O desafio, ele realmente ele engrandece. Isso não é para... Cara, as coisas sem retroceder. É verdade. Muito bem. Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Isso. Né? Então... O doutor Horácio está falando assim, mas a transação penal não existe crime, mas acontece do meu amigo doutor Horácio, que os nossos colegas são orientados por advogados da OAB. Os nossos advogados são orientados pelos advogados da OAB nessa situação de aceitar a transação penal. Até, realmente não existe crime, tanto é que ele não registra, né? Mas são penalizados a pagar a cesta básica, a pagar serviço comunitário. É um absurdo, mas é isso que está acontecendo. Você entendeu? Conseguiu, doutora? Lá no boletim de ocorrência, ele consignou o crime? Ele tipificou o crime no boletim de ocorrência? Ele coloca o artigo 304, né, da falsidade ideológica, e coloca a exercício legal da profissão. Gente, a primeira vez, honestamente, em todos esses anos que eu vejo um colega ser levado ao cárcere por esses dois. Normalmente, eles vão para a delegacia, ele faz o TCO, muitas vezes segue, outras vezes são arquivados, dependendo do delegado, se for um delegado realmente pautado na lei, acaba até arquivando, né? Mas, infelizmente, alguns seguem e o Ministério Público acaba recebendo. Agora, é a primeira vez. Eu, honestamente, fiquei muito revoltada com isso, muito revoltada. Doutora Hermenegildo, vai lá, diga. Pergunta. Quem é que pode conduzir a carteira da NAB? Quem é advogado? Quem se apresenta numa delegacia, em qualquer partição pública de todo o Brasil, quem é filiado à NAB? Acabou. Só quem pode estar nos quadros da NAB são advogados. Doutor Hermenegildo e doutor Fábio, doutora Léo, doutor Egídio e doutor Robson, quando você vê que tem uma lei que foi votada no Congresso Nacional, foi sancionado legitimamente por um presidente da República, foi inserido no mundo jurídico e não é respeitada, isso significa desobediência à lei federal. Isso não é crime? Eu estou falando da Lei 12.605. E o que diz a Lei 12.605? O diploma deve ser emitido ou remitido, contendo a flexão de gênero do formado da formada, a profissão e o grau obtido. E por que ninguém está cumprindo isso? Isso não é crime? Isso não é crime. Fala aí, não é crime? Eu acho que é crime, doutor Carlos. E o que diz o artigo 2º? Ele não deixa facultativo você emitir a segunda via de forma gratuita? Por quê? Porque é o próprio diploma que forma a profissão de advogado. Não tem bacharel, que não seja advogado. Aí nós entramos Peraí, o doutor Lincoln... Peraí, só um minutinho. O doutor Lincoln está solicitando aqui, lembrando do doutor Carlos, não da DI, doutor Carlos. Não, mas nós vamos falar na próxima segunda. Hoje não. O doutor está pedindo aí para falar da movimentação, doutor Lincoln. Nós vamos falar na próxima segunda-feira sobre esse tema. Mas eu quero enfatizar mais uma vez que a Lei 12.605 não está escrito na nossa carteira. Né? Quem é advogado, quem é portador do diploma, quem jurou e prestou compromisso na hora da colação de grau, que é um ato também emanado do Ministério da Educação. E aí você se forma, você presta juramento, dizendo que vai cumprir com fidelidade a sua profissão. Aí você, no dia seguinte, você não é nada? Que palhaçada é essa? Né? Então, a Lei 12.605 não há cumprimento dessa lei. E quem não cumpre deveria ser submetido ao regime do processo penal. Né? Inclusive, o próprio Estado brasileiro que não cumpre. Né? O próprio Estado brasileiro, através dos seus ministros, que não cumprem a lei, e através dos reitores das universidades que não cumprem o teor do artigo 1º e 2º da referida lei por descumprimento. Então, e não tem aquele negócio assim, alguém diz, não, mas tem uma lei que fala que para conter a profissão tem que seguir a lei, tem que estar inscrito
na ordem tal ou na entidade de classe tal, senão você não é médico, você não é advogado, você não é odontólogo. Mas então, só um pouquinho. Vamos admitir o seguinte: o diploma de medicina forma motorista de Uber, doutor Hermenegildo? Jamais. Forma jardineiro. Médico. É jardineiro, né? Também acho. É, porque ele corta, né? Ele faz cirurgia, ele apara a planta. Taxista. Taxista. Então, tá, gente. Doutor Egídio, mais algum assunto a ser acrescentado aí com relação ao Congresso? Não, eu acho que não. Eu entrei em contato hoje com a Iara, né? Que é a agência de turismo lá. E ela prontamente me retornou ali. Eu pedi um orçamento lá acerca de pacote vindo, inclusive do Nordeste para aqui para o Sul. E ela prontamente ali, em questão de 4 horas, ela me retornou. Então, eu acho que vale a pena orçar com ela, lá com a Iara também, né? Perfeito. E lembrando também que muitos, às vezes, falam na questão do valor de passagem. A passagem é da companhia aérea, os preços, né? Claro. Que são cotados, eles oscilam. Lembrando que muitos, passagem de madrugada, ela tem um custo bem mais inferior. Então, quem quiser voo de madrugada, solicite a ela que faça a cotação com os voos na madrugada. Claro. Perfeito. Maravilha. Então tá. Na próxima segunda-feira nós vamos falar da ADI e dos anexos recebidos naquela ação, da ação direta de inconstitucionalidade. Agora, como nós já estamos a 1h38, vamos para as considerações finais, começando aí pelo doutor Robson Ramos, que hoje não falou tanto, né? Mas sempre a sua participação é importante, aliás, como de todos os painelistas que aqui transitam. Para as suas considerações, para encerrar o nosso programa de hoje, doutor. Bom, primeiro, obrigado a todos os que participaram da live. Hoje, nós temos pessoas assim que têm coisas novas para falar, né? Então, a gente tem que dar espaço para essas visitas que estão falando novidades importantes, né? Então, preferi dar espaço para as pessoas hoje. Quanto aos nossos colegas, continuem sempre otimistas, porque os hebreus, quando saíram do Egito, demoraram bastante para conseguir a vitória, mas conseguiram, persistiram. Então, a nossa persistência vai nos levar à vitória. E nós sabemos que vamos conseguir tudo que estamos, tudo pelo qual estamos lutando, porque nós já conseguimos avançar muito. Então, o que falta é bem pouco. A única dificuldade que nós temos está num inimigo que o país todo é inimigo dele. Atualmente, o judiciário não tem a simpatia de ninguém. E o nosso grande problema está no judiciário, que tem a oposição do país inteiro. Então, veja que não está tão difícil conseguir a vitória. Então, continuem tendo fé e persistindo, que nós vamos conseguir. Perfeito. Doutor Egídio. Mais uma vez, eu me sinto lisonjeado, enobrecido na presença dos doutores aqui hoje, nessa live. E vamos adiante, vamos encarar, porque não podemos baixar a cabeça aqui, as coisas estão acontecendo, vão acontecer como a gente espera, como bem colocou o Dr. Robson Ramos, e eu não tenho dúvidas mais de que a vitória está ali na frente. Uma boa noite para todos. Perfeito. Doutor Hermenegildo, meu irmão, a palavra é sua para as suas considerações. Em primeiro lugar, agradeço o convite do Carcinade pela direção nacional, através de sua pessoa, doutora Leonice também, grande guerreira. A gente conversa agora, de vez em quando, por telefone, maravilha, uma ideia, né, doutora Leonice? Aí o doutor Fábio, prazer em revê-lo novamente. Doutor Robson Ramos, grande homem da área constitucional, muito bom. Doutor Egídio, nosso presidente lá do Rio Grande do Sul, grande, simpático.
Obrigado. Isso. Eu peço aos nossos colegas, de um modo geral, advogados, que cabeça erguida. Nós somos advogados da lei maior. Somos advogados de uma entidade proba, uma entidade legal. A única legal que está vigente no país chama-se ANAB, Associação Nacional de Advogados Brasileiros, onde acoplam vários advogados valorosos, mestres, constitucionalistas, especialistas, todos. Nós não deixamos nada a desejar ao mundo jurídico. Estamos prontos para ajudar a nossa sociedade no que tange ao direito, fazer justiça para esse povo tão sofrido, essas mazelas de esquerda que existe por aí. Um abraço, boa noite a todos e até a próxima oportunidade. Maravilha. Doutora Neba, pode sim, pode colocar no mural sem problema. Depois você tira uma foto e manda para a gente aqui publicar, tá bom? Pode colocar, sem problema nenhum. Doutor Fábio, para suas considerações. Eu só tenho a agradecer pelo convite da doutora Carlos Cidade, a doutora Leonice, aos demais colegas, doutor Robson, doutor Egídio, doutor Hermenegildo, por estar aqui e estando aqui presente representando o meu estado, a Bahia, que é grande e imensa em territorial geograficamente. E assim, estar com vocês me dá sempre a sensação de segurança, né? É um propelente para que a gente continue caminhando. Essa segurança que nós temos de estar conversando toda segunda-feira, e nós estamos tocando as experiências e as ideias, né, que se avançam a cada momento que a gente senta para discutir aqui, fazer parte da live e dos comentários também no Telegram, né? Então, isso só faz a gente crescer cada vez mais. A gente jamais nós vamos recuar, porque a gente está num momento muito importante, né? Isso que aconteceu só nos dá mais força para continuar e brigar cada vez mais, porque nós estamos certos, estamos cumprindo a lei, estamos dentro da lei, dentro da legalidade. É isso. Obrigado a todos. Perfeito, doutor. Como é que foi a cirurgia do seu joelho? Já melhorou, doutor Fábio? Já estou, daqui a pouco vou estar jogando bola, vou estar aí no Rio Grande do Sul, já estou com passagem, hospedagem, tudo feito para representar aqui o pessoal aqui na Bahia. E eu estou bastante ansioso para esse congresso. Já estou pensando até no terceiro já. Ó, quem trouxer o maior número de é verdade. Já vai levar para o próximo congresso, para o terceiro, né? E nós estaremos também. Eu estou achando que vai ser São Paulo, hein? Estou achando que vai ser São Paulo. Eu estou achando que vai ser São Paulo. A doutora Moura... O doutor Zaquinho está falando se ele vai fazer dirigência na delegacia. Olha, doutor, se você estiver preparado e o delegado estiver de boa veneta, não dormir com descoberto, pode ser que ele te aceite e não faça essa aberração que fizeram, doutor. Tá bem. Mas, doutor Fábio, então é isso, doutor. Vamos lá, vamos esperá-los. Será uma honra muito grande recebê-los aqui no nosso grande evento. Doutora Léo, para suas considerações. Eu só quero, assim, sabe, me colocar muito, assim, sabe, área o que aconteceu com o doutor Adriano, e que ele pode contar conosco, pode contar com a ANAB, a entidade aonde ele é inscrito, e nós vamos estar junto com ele para o que der e vier, tá? Porque realmente foi assim, lastimável tudo isso que aconteceu com ele. Não foi fácil o que ele passou, o que ele atravessou aí, mas está de pé, está muito firme e convicto do que ele é um advogado e que isso não vai derrubar de hipótese alguma ele. A todos os doutores e doutoras da nossa plataforma, da ANAB, do Telegram, que nós interagimos constantemente ali, eu pedi para que eles tivessem um pouco de calma, de paciência, que tudo isso nós estávamos buscando, as informações, como buscamos, e está aí, graças a Deus, o nosso doutor Adriano está aí forte, e nós vamos continuar a nossa batalha, a nossa luta. A vitória é nossa. Como diz o doutor Carlos, ninguém atira pau em cachorro morto, mas também não arrebenta vidraça, que já está estraçalhada, viu, doutor? A minha não tem mais onde quebrar. Agora, eu estou pegando os pedaços e atirando. Não vem que não tem, porque eu vou atirar os pedaços de vidro. Uma boa semana a todos, que Deus abençoe a todos.
Tá, doutor Hermenegildo, doutor Fábio, doutor Egito, doutor Robson, doutor Carlos, mais uma vez, parabéns pelo teu aniversário, que Deus te abençoe e que a vitória é nossa, tá? Amém. Não tem como vencer a guerra sem estar à frente, né? Não tem como. E nós somos os percussores de tudo isso. Mesmo tendo um pessoalzinho aí que diz, vamos assistir a live do blá, 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 para vocês. Vai, Glória. Não, glória a Deus. Para vocês. É. Ó, só para avisar, viu? Esses aí, as estrelinhas estão marcadas dentro da nave. Peçam, mas peçam mesmo. Vocês não virem pedir as inscrições de vocês em breve dentro da nave. Só É verdade. recadinho. Maravilha. O doutor Adriano, só para terem aqui, ele comenta aqui, tentei entrar, mas o sinal está muito ruim na estrada. E se ele está na estrada, não deve entrar numa live. Né? Então, fica para uma próxima oportunidade, se o doutor Adriano estiver disponível na próxima segunda-feira, poderá nos contar a experiência que ele teve na delegacia de Minas Gerais. Aos nossos internautas, muito obrigado pela participação de sempre. Também, doutor Carlos, se ele quiser gravar um vídeo, né, porque ele viaja, ele realmente tem isso, viu? Ele tem bastante assim, locomoção. Ele pode gravar um vídeo, como fez o doutor Gilmar, né, e a gente coloca aí, ele autorizando, a gente coloca na live. Se não der para ele participar, é claro que vai ser uma honra a participação dele. Perfeito. Então, muito obrigado aos nossos painelistas, sempre enriquecendo nossos debates essa noite, aos nossos internautas que interagiram com essa plataforma, ao nosso secretário de Comunicação Social, Dr. Maurício Rabelo, que foi autor do vídeo que foi reproduzido no início dessa live, e o Dr. Maurício está aí nos prestigiando sempre com sua participação, além dos internautas e os presidentes regionais, vice, como a doutora Leonice, aí de São Paulo, além de ser vice-presidente nacional, ela também é presidente da ANAB São Paulo, a doutora Alicia, também a vice do doutor Fábio, e a doutora Cacilei, o doutor Jofre Caldas, enfim, eu não quero aqui cometer nenhuma injustiça, assim como a doutora Cristiane Oliveira, aí do Rio de Janeiro, nossa segunda vice-presidente, o doutor Adalberto Martins, nosso presidente de Tocantins, doutora Aldenora, do Rio de Janeiro. Então, saudamos aqui e quero mais uma vez agradecer os gentis e amáveis votos recebidos pela passagem do meu aniversário no dia de ontem. A todos, muito boa noite, tenham todos um bom repouso. Se você gostou, que assistiu a live, dê o seu joinha, inscreva-se no canal. É muito importante a sua participação. Aos nossos queridos jornalistas, que sejam imparciais nas notícias. Na próxima semana estaremos de volta para falar da nossa ADI e também do nosso CNA. Muito boa noite, um abraço, que Deus abençoe. Doutor Carlos, nós vamos tomar cajuína. Ah, vamos sim. Doutor Hermenegildo, está contigo aí, tá bom? Boa noite a todos. Com certeza. Tchau. Boa noite.